Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o dia foi bem movimentado em relação ao conflito Rússia e Ucrânia. Os presidentes dos Estados Unidos e da China conversaram por telefone sobre a guerra. Enquanto isso, Putin reuniu milhares de pessoas em um estádio e fez um discurso nacionalista. E ministro russo disse que Brasil não quer obedecer ordens do tio Sam. Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes manda bloquear o Telegram. E Geraldo Alckmin oficializa finalmente a mudança para o PSB e PSDB faz uma carta para que Eduardo Leite não saia do partido. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Eu abro essa edição, é claro, falando sobre o conflito Ucrânia e Rússia. E hoje teve uma conversa diplomática muito importante. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram hoje por telefone. E segundo as informações da televisão estatal da China, Xi Jinping teria dito para Biden que um conflito não é do interesse de ninguém. E ainda de acordo com o governo chinês, Xi Jinping pediu a Biden esforços para que o conflito termine o mais rápido possível. Inclusive, o presidente da China recentemente anunciou uma significativa parceria política com Moscou, né? E durante essa conversa, ele usou um diálogo diferente do que é usado oficialmente por Vladimir Putin. Ele chamou a invasão à Ucrânia não de uma operação militar especial, como determina Putin. Ele disse que isso é uma guerra. E a prioridade, segundo Xi Jinping, para Biden, é continuar o diálogo, as negociações para evitar mortes de civis e prevenir uma crise humanitária. E ainda segundo o governo chinês, Xi Jinping recomendou que a OTAN converse com a Rússia para resolver questões por trás dessa crise. E aí, depois que a China divulgou a versão dela para essa conversa, que durou cerca de 2 horas, a Casa Branca deu a versão americana sobre esse telefonema e disse que Biden alertou Xi Jinping para consequências em caso de um apoio militar e econômico de Pequim a Moscou durante essa guerra na Ucrânia. E ainda segundo essa versão americana, Biden pediu para que Xi Jinping fique do lado certo do conflito e disse que também está se empenhando para uma solução diplomática dessa crise. E a nota da Casa Branca finaliza dizendo que os dois líderes concordaram com a importância de manter abertos os canais de comunicação para gerir a competição entre os dois países. E aproveitando que eu estou falando de relações diplomáticas, eu preciso destacar para você uma informação que envolve a Rússia e o Brasil. E a história é a seguinte: o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o Brasil, entre outros países, não querem receber ordens do tio Sam. Tio Sam, todo mundo sabe que é uma referência ao governo dos Estados Unidos. E ele disse isso em uma entrevista que foi publicada hoje por uma emissora estatal russa, a RT. E Sergei Lavrov listou a China, a Índia, Brasil, Argentina e México como países que, assim como a Rússia, não aceitariam receber ordens dos Estados Unidos. E ele falou exatamente assim, abre aspas: há atores que nunca aceitariam uma aldeia global com um xerife americano. China, Índia, Brasil, Argentina e México, eu tenho certeza que esses países não querem estar em uma posição em que o tio Sam lhes ordene fazer algo e eles digam, sim, senhor.
Fecha aspas. Mas eu chamo a tua atenção também porque é um pouco estranha essa posição do ministro russo. Porque como você tem acompanhado aqui nas 2 edições desse podcast, o Brasil tem mantido uma posição contrária à invasão russa da Ucrânia nos votos que são dados na ONU, né? Apesar do presidente Jair Bolsonaro não se posicionar claramente sobre esse assunto. E até ontem, o representante brasileiro no Conselho de Segurança da ONU, João Genésio Almeida, ele reforçou a posição contrária à invasão russa e disse que o imediato cessar das hostilidades na Ucrânia e a garantia segura da passagem de civis é fundamental. Então fica aí a dúvida, de onde o ministro Sergei Lavrov tirou essa ideia, hein? Agora vamos para o mundo paralelo de Vladimir Putin. Hoje o presidente da Rússia discursou em um estádio lotado em Moscou sobre a guerra na Ucrânia. Você vai ouvir agora um trecho desse pronunciamento que foi traduzido de forma simultânea pela Globo News. A confirmação de que como os nossos soldados estão atuando nesse conflito, tentando ajudar um ao outro e havendo a necessidade, como um irmão de verdade protegendo o seu irmão contra a bala, defendendo o seu irmão como seu próprio corpo, nós nunca tivemos tamanha força. Esse pronunciamento aí que você ouviu foi feito durante a comemoração do 8º aniversário da anexação da Península Crimeia pela Rússia. Isso aconteceu em 2014 e essa península fica no território da Ucrânia. E a polícia de Moscou disse que mais de 200 mil pessoas acompanharam o discurso do presidente Putin. 95 mil estavam nas arquibancadas e mais de 100 mil estavam nos arredores do estádio. E após esse discurso, uma banda começou a tocar e os russos que estavam lá nas arquibancadas começaram a gritar o nome do país, agitaram a bandeira da Rússia. E durante esse discurso, para justificar o que ele chama de operação militar na Ucrânia, Vladimir Putin alegou que está salvando os ucranianos das forças neonazistas e evitando um genocídio por lá. Enquanto esse show aí estava rolando, a cidade de Lviv, que fica no oeste da Ucrânia, foi atacada com mísseis pela primeira vez desde o começo dessa invasão. E os russos atingiram locais a cerca de 6,5 km do centro de Lviv. E esse ataque ele é bem preocupante, porque essa cidade fica perto da fronteira com a Polônia, que faz parte da OTAN. E muitos ucranianos foram para lá assim que começou a invasão da Ucrânia pelos russos. Então, por isso que é bem preocupante esse tipo de ataque. E para finalizar aqui o giro sobre a guerra, hoje o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a dizer que o país vai fazer parte da União Europeia. Ele também disse que a nação vai ser reconstruída e a vida da população vai ser diferente. Aqui no Brasil, tivemos movimentações importantes na política, já de olho ali nas eleições de outubro. E agora é oficial. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é ex-PSDB, anunciou hoje pelas redes sociais que vai se filiar ao PSB. B de bola, viu? E como você está acompanhando essa novela por aqui no Panorama, foram mais de 6 meses de negociações. E quem acompanhou todos esses movimentos foi a nossa repórter aqui de São Paulo, Vitória Abel. E por isso que eu convidei ela aqui hoje no Panorama, para contar para você como foi esse passo a passo nos bastidores até chegar hoje num acerto e num anúncio final e oficial. E foram meses de apuração. A Vitória conversou com vários aliados de Alckmin, Lula e membros do PSB. Então agora ela vai contar para você tudo o que rolou durante todo esse tempo.
Tudo bem com você, Vicky? Muito obrigada por aceitar o convite, participar aqui do Panorama CBN. E eu quero que você conte tudo que você sabe aqui para o nosso Panolover sobre esse anúncio e também o que significa futuramente. E eu já quero aqui deixar uma pergunta de desafio para você. O Alckmin vai mesmo ser vice do Lula na chapa que vai concorrer à presidência da República? Fala, Ju, tudo bem? Pois é, vai sair com certeza a chapa Lula-Alckmin. O governador hoje anunciou a filiação ao PSB e é muito importante a gente lembrar que Alckmin deixou o PSDB no final do ano passado. Por que a gente pontua esse momento? Porque foi quando o governador João Dória ganhou as prévias do PSDB para ser o pré-candidato à presidência da República. Isso fechou uma janela de influência que o Alckmin tinha no partido. O Alckmin, que é da velha guarda do PSDB, um dos fundadores, um dos chamados cabeças brancas. Isso representou, essa vitória de Dória representou uma ruptura, de fato, mostrando que a velha guarda não tem mais tanta influência no partido como tinha antes. E desde a saída do PSDB, Alckmin então começou as negociações para ser o vice na chapa do ex-presidente Lula para as eleições desse ano. A probabilidade de uma nova filiação de Alckmin sempre foi maior no PSB, porque o PSB é um aliado natural praticamente do PT, mas o ex-governador chegou a manter conversas com partidos como o PV e Solidariedade, que são partidos mais de centro-esquerda, o Solidariedade principalmente, que tem uma ligação forte com o movimento sindical, que é algo que o Alckmin também se identifica. Mas o Alckmin colocou na balança o fato do PSB já ser um aliado do PT e também ser um partido maior e mais robusto para que ele possa entrar como pré-candidato a vice na chapa com Lula. A partir de agora, Alckmin, então, já poderá ser apresentado para a militância do PT como um possível vice na chapa presidencial de Lula. As lideranças do PT estavam justamente aguardando essa filiação de Alckmin para colocar o nome do ex-tucano nas mesas de debate de uma forma mais oficial. No início de abril, então, o que vai acontecer? Alckmin deve comparecer ao evento de anúncio da pré-candidatura de Lula e ser apresentado ao lado do ex-presidente como um possível vice na chapa. E na metade do ano, entre maio, junho, a chapa então deve ser oficializada após a convenção do partido e encontro nacional do PT. Então, por enquanto, segue as conversas no PT para que a militância aceite melhor o nome de Geraldo Alckmin. Ele será apresentado ao lado de Lula quando o ex-presidente for oficializado pré-candidato à presidência, mas essa chapa ainda não vai ser anunciada oficialmente. Eles vão esperar essa convenção nacional do PT e aí sim o anúncio oficial da chapa Lula-Alckmin, Ju. Vicky, muito obrigada pela super explicação e eu espero e eu tenho certeza que você vai voltar aqui mais vezes. E um tucano que está indo para o mesmo caminho que Alckmin de deixar o PSDB é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Como a Vitória Abel explicou agora há pouco, Alckmin foi completamente jogado de lado no partido depois que João Dória chegou ao PSDB prometendo aí uma renovação no partido. E esse sentimento de ser jogado para escanteio foi mais ou menos a mesma sensação que Eduardo Leite está passando. Ele é filiado ao PSDB há uns 20 anos e ele é muito ligado aos caciques do partido e até concorreu às prévias do PSDB para ser pré-candidato à presidência contra Dória. Como você acompanhou aqui no Panorama, essa briga foi bem pesada e ele acabou perdendo. E depois dessa derrota para Dória, Eduardo Leite começou a ser cortejado por outros partidos, especificamente pelo PSD, D de dado, viu? Esse é o partido de Gilberto Kassab. E na ideia de Kassab, Eduardo Leite é um perfeito nome para ser pré-candidato à presidência pelo partido.
Mas para evitar aí esse mesmo fim que Alckmin teve de deixar o partido, os caciques do PSDB estão se movimentando para que isso não aconteça. E uma das últimas ações do PSDB para convencer Eduardo Leite a ficar no partido foi enviar a ele uma carta sinalizando a aposta no nome do governador gaúcho para as eleições de outubro. E esse documento, ele é assinado pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, e outros 27 parlamentares tucanos, entre eles deputados e governadores. Você deve estar pensando, mas João Dória não é o pré-candidato? Então, na teoria, na prática não é assim que funciona nos bastidores. Lá um grupo da velha guarda age dentro do partido para ter o nome de Eduardo Leite na disputa presidencial, porque Dória está apresentando um fraco desempenho nas pesquisas eleitorais, né? E esse grupo de caciques do PSDB apoiou o governador do Rio Grande do Sul e tenta emplacar uma candidatura única da terceira via com o nome de Eduardo Leite como cabeça de chapa. E voltando a essa carta que foi divulgada hoje, esse documento cita que a maioria dos brasileiros está cansada de extremismo e espera alguém que possa liderar uma campanha empolgante, propositiva e viável. E o texto disse ainda não admitir a possibilidade de perder Eduardo Leite nesse momento. Ele foi até citado como crucial para a história do Brasil. E o que chama a atenção nessa carta é que entre os que assinaram esse documento está o secretário de Desenvolvimento Regional do governo paulista, Marco Vignoli. Ele é um forte aliado de João Dória. E o senador José Aníbal, que já foi presidente do PSDB, ele também assina esse documento. E para nossa repórter em Brasília, Isa Staciarini, ele disse que a carta também foi uma forma de demonstrar que as decisões em torno da candidatura à presidência ainda não estão tomadas. Essa carta também tem o propósito de dizer para o Eduardo que essa questão da eleição presidencial não está resolvida. Ela é uma questão em aberto por vários fatores e que essa conversa tem que se intensificar nas próximas semanas dentro do PSDB. Eduardo Leite indicou que vai dar uma resposta ao Gilberto Kassab até o início da semana que vem. E aí, é claro, eu vou contar para você os próximos capítulos dessa história. Por acaso você usa o aplicativo Telegram? Então, se você respondeu sim, eu tenho uma notícia para você. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que as plataformas digitais e provedores de internet adotem mecanismos para inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram aqui no Brasil. Ou seja, traduzindo para você numa linguagem da internet. A Alexandre de Moraes mandou dar aquele belo bloco no Telegram. E por que ele fez isso? A Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal, que apontou ao Supremo que o aplicativo Telegram é notoriamente conhecido pela postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que torna um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão até na área criminal. E sem generalizar aqui para você, porque eu sei que o aplicativo tem alguns grupos que são super confiáveis e tem discussões interessantes até envolvendo livros, o Telegram tem grupos que compartilham notícias falsas que ameaçam a nossa democracia, também tem conteúdo que envolve pedofilia, venda de drogas
e por aí vai. E tudo isso não tem um controle da plataforma, que deixa esses conteúdos ilegais circularem livremente, porque a política da empresa é exatamente essa, de liberdade total. E eu até quero te dar uma dica valiosa aqui para você entender como funciona esse aplicativo. Há umas 2 semanas, mais ou menos, o programa Fantástico da TV Globo fez uma excelente reportagem falando sobre esse assunto. Vale você dar uma olhadinha, porque lá eles explicam exatamente como é que funciona o esquema por lá, né? O que é vendido, o que é feito de forma ilegal e também o que defende o criador do Telegram. Então fica a dica aí para você aprofundar ainda mais esse assunto. E voltando aqui ao noticiário, por que o ministro Alexandre de Moraes determinou que esse aplicativo saia do ar? Porque já faz um tempo que a Polícia Federal tentou contato com essa plataforma por todos os canais disponíveis, com o objetivo de encaminhar as ordens judiciais de bloqueio de perfis e até a suspensão de monetização de contas que estão vinculadas a Alan dos Santos, que é bolsonarista e espalha fake news e ganha dinheiro com isso, segundo a Polícia Federal. Mas em nenhum momento desses contatos, o Telegram respondeu à Polícia Federal. A APF foi totalmente ignorada. E para o Alexandre de Moraes, essa plataforma mostra um total desprezo à justiça brasileira. E esse bloqueio do aplicativo de mensagens ainda está em fase de cumprimento, porque não é uma decisão assim fácil, que é desligar um botão. Tem várias etapas por trás disso. As empresas estão sendo notificadas pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. E o Alexandre de Moraes também estabeleceu que quem não obedecer essa decisão fica sujeito a uma multa diária de R$100 mil. E aí você deve estar se perguntando, e se eu tenho um aplicativo instalado no meu celular ou se eu quiser baixar o aplicativo agora? O que vai acontecer? Bom, o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Carlos Afonso Souza, explicou isso em uma entrevista à Globo News e eu separei um trechinho aqui para você. Quando ela for cumprida, você não vai mais poder baixar o aplicativo Telegram no Brasil. Ela pede que os provedores de acesso à internet impeçam a sua comunicação com esse aplicativo. Então, para você que já baixou o Telegram, você também não poderia usar. Ela diz que quem burlar a decisão e usar o aplicativo também poderia ser responsabilizado. Então, caso você usasse algum meio tecnológico para utilizar esse aplicativo, enganando o seu celular ou o seu computador, como se você não estivesse no Brasil, por exemplo, isso também seria punido. A gente tem, rapidinho, a experiência da Rússia, em que a Rússia bloqueou o Telegram por mais de 2 anos e o Telegram conseguiu um jeito, através de uma modificação nas suas condições de acesso, de ainda continuar sendo acessado na Rússia. Então vai ser interessante ver se o Telegram vai usar o mesmo expediente no Brasil. Lembra que esses dias eu contei para você que o presidente Jair Bolsonaro recebeu a condecoração por defender o povo indígena? Pois é, hoje ele foi receber de fato essa medalha de mérito indigenista. E ele colocou um cocar na cabeça para receber essa medalha. E esse momento era para ser especial, porque esse prêmio foi criado em 72 e faz homenagem às personalidades que se destacam pela proteção dos indígenas. E quem deu essa medalha para Bolsonaro foi o ministro da Justiça, Anderson Torres. E essa inclusão de Bolsonaro nessa lista desagradou entidades e outras associações que argumentam que o presidente toma decisões contra os povos indígenas. O presidente é contrário, por exemplo, à demarcação de novas terras indígenas e é defensor da liberação do garimpo nas áreas que já estão demarcadas. E quando Bolsonaro foi receber essa medalha, no discurso, ele disse que nos aproximamos mais dos indígenas no atual governo e que o homem branco e os indígenas se transformaram em iguais. Isso nas palavras dele, tá? Me sinto muito feliz com este cocar. Somos exatamente iguais. O orgulho de ocupar essa posição, de ter ao meu lado o atual ministro da Justiça, o Anderson, e o presidente da FUNAI, Xavier, comprometidos em cada vez mais nos transformarmos em iguais. Isso não tem preço.
Após essa decisão de condecorar Bolsonaro, o ex-presidente da FUNAI, Sidney Pozuelo, devolveu a medalha do mérito indigenista que ele recebeu em 1987. Ele escreveu uma carta ao Ministério da Justiça que a concessão da medalha ao presidente é um flagrante descomunal e uma contradição, e que essa condecoração perdeu a razão. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,79% aos 115.103 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,37% aos R$ 5,016. Já o euro terminou negociado a R$ 5,544, com uma desvalorização de 0,77%. Partiu o momento relax do dia e vamos ouvir a Rádio Sucupira? Alô, Excelência? Sim, sou eu, Excelência. Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência fosse mexendo os pauzinhos para conseguir esse petróleo. Olha, eu sou o acionista majoritário da Petrobras. Então eu dou meus palpites, minhas sugestões diretamente ao presidente quando se faz necessário. Mas isso não é interferência. São sugestões apenas que eu faço. É? Sim, é um contrato de risco, Excelência. Não, mas se eles assinam com os gringos, é muito mais facilmente com a gente, né, Excelência? É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje. Ficaria livre desse problema. Sim, Excelência. Mandei uma mensagem, um decreto-lei para a Câmara, fundando a Petropira, Excelência. Excelência. A Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde lá o clubinho lá de dentro só pensam neles, jamais pensam no Brasil. Sim, Excelência. Excelentemente dito, Excelência. Muito obrigado, Excelência. Aceite as minhas saudações democráticas e petrolíferas, Excelência. Pra frente, Sucupira! Foi feito um pedido para que deixasse o dia seguinte, atrasasse um dia. Eles não nos atenderam. Então, por um dia, a Petrobras cometeu esse crime contra a população desse aumento absurdo nos preços dos combustíveis. Coronel, a gente não corre o risco de perder dinheiro. Esse e outros, entretanto, Sua Excelência vai cuidar. Sua Excelência vai conseguir um contrato de risco, onde só quem corre o risco é a Petrobras. Isso não é interferir na Petrobras, a ação governamental, é pelo bom senso. Poderiam esperar um mês. E quando eles deram o reajuste, o preço do petróleo lá fora estava em $130. Hoje está em $100. Agora eu pergunto à Petrobras, que eu não tenho ascendência sobre ela, eu não mando na Petrobras, vão reduzir o aumento absurdo concedido a semana passada ou está muito bom para todos vocês da Petrobras? Nós vamos assinar um contrato de risco com a Petrobras. Desses em que o risco é todo dela e o petróleo é nosso, e vamos provar o contrário. A Petrobras é praticamente independente. Então cobrem da Petrobras, aí seria uma boa ação por parte de você. Então cobrem de quem de direito, não de mim. Culpa do prefeito. A culpa é sempre do prefeito. Me culpam do aumento de combustível. Eu não tenho poder sobre a Petrobras. Que o senhor está arranjando considerandos para ser demitido antes dos finalmente do meu mandato. O senhor sabe que não pode me demitir. Se eu quiser trocar hoje o presidente da Petrobras, não posso trocar. Se eu quiser trocar hoje diretor da Petrobras, não posso trocar. Senhor prefeito, uma palavrinha para a radiodifusora de Sucupira. O jegue é um animal muito econômico que passa dias e mais dias sem comer nem beber e que no trabalho tem uma força descomunal. O jegue, eu até já pensei em falar com o ministro para dizer a ele que se deve fazer um uso em grande escala do jegue como alternativa da crise do petróleo, né? Fundar assim uma espécie de Jumentobras. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Priscila Gubbiotti.
eu vou indo nessa com a música que está dominando o TikTok no mundo. Essa música Envolver da cantora Anitta que você está ouvindo agora. E por que essa música está bombando? Porque agora lá no aplicativo vizinho tem um desafio, um challenge para dançar essa música igual a Anitta. Então, por causa disso, essa música já está nas paradas mundiais. E é com Envolver que eu vou ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a sua companhia. Obrigada por ficar mais essa semana comigo. O roteiro dessa edição foi escrito por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que na segunda-feira tem a primeira edição do Panorama CBN com o queridíssimo Gabriel Freitas. Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.